Vamos ver o que eu me lembro sobre essa série que está sendo maravilhosa, Os Reis Malditos. Comecei a ler Os Reis Malditos em outubro do ano passado. É uma série que eu já tinha lido na minha adolescência, o livro 1. E aí, depois de muito tempo, alguém me deu o livro 2. Aliás, alguém não é alguém. Quem me deu o livro 2 foi a minha avó, minha falecida avó, porque eu tinha gostado muito do 1. Ela tem alguns livros aqui em casa com essa dedicatória enorme dela. Eu gostei muito do livro 1 e aí ela me deu 2. Eu acho que eu devia estar na faculdade nesse momento da minha vida. Depois, não tinha mais edição dessa série, não encontrei mais para comprar. Na época não tinha internet, não tinha internet, né? Não tinha Amazon, não tinha Mercado Livre, né? Tinha internet, lógico, tinha a estante virtual, mas na estante virtual já não tinha mais para vender. E quando aparecia era um preço exorbitante, porque parou de editar. E aí aconteceu uma coisa muito louca, que ninguém... É uma coisa que você conta, porque você conta, mas ninguém acredita, não. Não tem como acreditar nisso. Há anos e anos eu nem falava de Reis Malditos, eu nem pensava em Reis Malditos, mas em 2022, mais ou menos, eu voltei a ler, né? Minhas filhas já estavam crescidas, eu retomei esse hábito da leitura muito mais do que eu já tinha lido até então. Principalmente literatura, né? Porque eu sempre lia só os livros da faculdade, do mestrado e do doutorado. Aí o que vai acontecer é que um certo dia eu estava na minha cama e pensei, poxa, Os Reis Malditos é tão legal aquela série, por que alguma editora não publica esses livros? Eu pensei, não sei se naquele dia ou no dia seguinte eu peguei meu celular e apareceu para mim, pulou na minha frente a edição que a Bertam Brasil fez, que é essa daqui. Eu tenho 2 tipos de livros diferentes. Esses aqui são os da Bertam Brasil. E esse aqui, que é o 2 e o 6, eu consegui comprar, né? Eu comprei pelo preço melhor, não precisava ser igual aos outros. Eu comprei... Esse aqui minha avó me deu, né? Esse aqui eu comprei também na internet, mas esse aqui é a edição antiga, tá? É da Bertam Brasil também. Eu acho essa aqui mais bonita do que esta. As cores mais sérias, preto com dourado, né? Essa aqui, sei lá. Mas tá bom. E aí eu comprei, né? Aí eu comprei, acho que o 3 e reli aqueles que eu havia lido há muito tempo. E aí agora em maio de 2026, no Dia das Mães, eu pedi de Dia das Mães o resto. E desde maio, então, eu li então o 4 e o 5, o 3, o 4 e o 5, e eu tô no 6, né? Só falta terminar o 6 e o 7. Bom, do que se trata Os Reis Malditos e do que se trata principalmente o primeiro livro, que é O Rei de Ferro. Eu pretendo gravar outros vídeos falando sobre cada um dos outros. A gente tá na Europa medieval e a gente tá em 1314, quando o rei Filipe o Belo, não é esse não, quando o rei Filipe o Belo, Filipe IV da França, ele é um rei muito duro, né? Um rei chamado Rei de Ferro, o rei que vai trazer a sede do papado para Avignon, para que o papa seja francês e o papa, né, e o papado esteja sob influência francesa. E esse rei também vai ser responsável pela perseguição dos cavalheiros templários na França, porque eles estão conseguindo um poder econômico e político muito grande, e o rei vê aquilo como um poder paralelo, e o rei estava passando por necessidades financeiras também em relação ao tesouro, e aí junta a fome com a vontade de comer, né? Ele vai lá, acusa os cavaleiros templários de uma série de crimes, e aí ele acaba
perseguindo, prendendo, até que, e crimes assim, né, crimes contra a fé, crimes de bruxaria, crimes sexuais, crimes que tem que ser julgado e condenado e punido de maneira muito severa, e os líderes vão ser condenados à morte na fogueira. Então, o grão-mestre da Ordem dos Templários, quando vai ser executado, quando vai morrer na fogueira, ele lança uma maldição dizendo o seguinte, que o Filipe Belo e todos os seus descendentes estão amaldiçoados e que dentro de 1 ano, 3 pessoas vão morrer. O Filipe Belo, ele vai dizer, o Papa Clemente e o Guilherme de Nogaré. O Guilherme de Nogaré, ele é o chanceler do Filipe Belo nesse momento, que vai ter grande responsabilidade pela condenação, perseguição e morte dos Cavaleiros Templários. E aí, o que acontece? E aí, muito legal. Acontece, né? A trama vai se desenrolando até que esses 3 morrem no período de 1 ano, né? O último a morrer vai ser o rei. O livro termina com a morte do Filipe o Belo, Filipe IV, né? Que era um rei forte. Ele era um rei forte, por mais que ele tenha sido cruel e tudo. Ele foi um rei forte diferente dos que virão depois dele. Bom, e no meio disso tudo, né, o que nós temos? A gente tem um personagem, que eu não sei se ele é baseado em personagem real ou não, chamado Robert d'Artois. O Robert d'Artois, ele tem uma pendenga com a Marot, eu não sei como é que se pronuncia, que é a tia dele, que é condessa do condado de Artois, sendo que ele considera que o condado deveria ter vindo para ele e não para essa tia. Então ele disputa com ela a posse desse condado. E isso é a razão para ele cometer uma série de crimes. Então, assim, maldição ou não, a gente vê o Robert d'Artois dando sempre uma mãozinha para tentar fazer com que as coisas se virem a favor dele, para que ele, enfim, possa ter em mãos esse condado, né? Tire esse condado das mãos de sua tia, né? E ele é uma pessoa da pior espécie. Ele vai ser responsável no primeiro livro por uma fofoca, que é o seguinte: 2 noras do rei Filipe o Belo e mais uma jovem que é também casada com alguém importante que eu não me lembro, elas estão envolvidas num romance, né? 2 especificamente, as noras do rei, estão envolvidas com 2 rapazes, que se não me engano são irmãos, e essa terceira jovem, ela permite, ela sabe da história, ela convive ali com aqueles casais de amantes, né? Eles se encontram, se não me engano, na Torre de Nesle. E são muito jovens, muito apaixonados, né? Uma dessas, ela é casada com o herdeiro do trono, o filho mais velho do Filipe o Belo. E a outra é casada com o outro herdeiro do trono. E quando o Robert d'Artois fica sabendo disso, ele investiga, escarafuncha até descobrir, ele vai lá na Inglaterra. Aliás, ele não vai na Inglaterra não, a rainha que vem. A rainha, ele tem uma conversa com a rainha da Inglaterra, que é irmã do Filipe o Belo, que é a Isabel, e ele vai relatar a ela, olha, a França, olha que, nas mãos de quem a França vai ficar, porque as noras do rei são 2 pervertidas. E ele faz isso, e ele se envolve tanto nessa denúncia, né, em relação à vida amorosa das noras do rei, porque essas mulheres, elas são filhas da tia dele, elas são primas dele. E, portanto, ele queria atingir a tia, né? Porque ele não queria ver uma de suas primas como futura rainha da França, porque aí ele jamais teria o condado d'Artois novamente. E aí o que acontece é que os amantes são mortos, supliciados de uma maneira absurdamente cruel, é ruim de ler essas partes dos suplícios, né? Pelo menos eu acho.
e elas vão ser presas, as três. Depois essa que não tem uma participação efetiva, ela vai para um lugar melhor, né? As outras duas ficam num lugar onde elas passam muita dificuldade, frio, fome, não tem um lugar confortável nem para deitar. E o Robert D'Artois vai lá nessa prisão, abusa sexualmente da rainha, se aproveita da rainha, da futura rainha, né? Dessa que era casada, a Branca ou a Margarida, não lembro, que era casada com o herdeiro do trono. Aproveita da vulnerabilidade dela e acaba matando ela na prisão, né? Porque o que eles querem é adiantar o casamento desses que ficaram, né? Eles ficaram com as esposas presas e, portanto, eles não tinham como gerar herdeiros para o trono francês. Então, para acelerar esse processo, o Robert D'Artois vai lá, mata a rainha, né, para que ela nunca seja perdoada, né? Ele não quer que ela saia da prisão, que ela retorne. Essa rainha, essa mulher, ela tem uma filha e aí ele quer colocar a ideia de que essa filha é ilegítima, né? Porque se fosse considerada legítima, essa filha poderia herdar o trono francês e assim essa inimiga do Robert D'Artois estaria beneficiada. Então ele coloca lá a ideia de que essa filha é uma filha ilegítima, que, né, já que a esposa era infiel, a filha seria ilegítima, e isso não fica, o martelo não está batido até agora, porque depois essa filha cresce, ela é uma personagem que permanece, aliás, ela tá reaparecendo agora no livro 6. E aí eu acho que é isso, eu tô com medo de contar algo que vem nos próximos livros, dentro do livro 1, né, que é o Rei de Ferro, que é essa trajetória da vida do Felipe Belo e o início de toda essa trama, né? Apresenta os personagens principais, muitos morrem, né? Inclusive tem um outro que é o reitor do reino, o Enguerrand de Marigny, que também vai ser alguém muito influente, poderoso, e depois da morte do Nogaré, e ele vai morrer também, né? Então, assim, é um livro onde os personagens vão morrendo, e esse personagem, que é um personagem secundário, se a gente pensar que ele não era um rei nem nada, mas ele né, seria o personagem principal, é o Robert D'Artois, né, que vai seguir. Tem também banqueiros, né, tem outros personagens envolvidos na trama, mas esses são os pontos principais do livro 1.